Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária aqui na SPT e também na rede social Facebook. O vereador Augusto Amador não deve ser candidato a novo mandato nas eleições municipais que se disputam em Newark, em maio do próximo ano. A informação foi avançada em primeira mão pelo site InsiderNJ.com, que refere ainda que a decisão não está ainda 100% confirmada, mas que a mesma é um dado praticamente adquirido, já que vem de fonte fidedigna. Segundo ainda o mesmo jornal, Amador deverá pedir ao Comitê Democrático do Bairro Leste e aos seus aliados, nomeadamente os vereadores Aníbal Ramos, Luís Quintana e Carlos Gonzalez, que apoiem Michael Silva, um agente de serviço comunitário que recentemente se reformou no Departamento de Polícia de Newark. O mesmo jornal adianta ainda que Anthony Campos, o candidato derrotado por Amador nas eleições de 2018 e que ainda não apresentou a sua candidatura, poderá ser o candidato melhor colocado a vencer as próximas eleições. Em 2018, lembramos que, na segunda volta das eleições, Amador conseguiu a vitória com 1.824 votos contra 1.741 de Campos. Entretanto, Louis Weber é outro dos nomes que já confirmou ser candidato em maio do próximo ano. A dúvida persiste sobre quem será o candidato no bairro Leste a concorrer nas listas do Mayor Ras Baraka. No bairro Norte, o vereador Aníbal Ramos e os vereadores at-large Quintana e Gonzalez estão garantidos no ticket do Mayor. O mesmo jornal refere que os influentes líderes do bairro Norte têm incompatibilidades com Anthony Campos, outrora um homem próximo de Baraka. O InsiderNJ.com refere ainda que já existe acordo entre Ramos e Baraka, de modo a que Campos não seja uma opção nas listas do Mayor. Isto é uma notícia de primeira mão. Contactámos o vereador Augusto Amador, que não submeteu qualquer comentário, bem como Michael da Silva, e à hora desta edição não recebemos qualquer confirmação sobre estas notícias avançadas ontem à noite pelo InsiderNJ.com. Não haja dúvida que as eleições de maio já estão a ser o tema central da discussão. O furacão Nicholas atingiu hoje a costa do Texas, no sul dos Estados Unidos, com ventos de até 120 km por hora, segundo o Centro Nacional de Furacões, que alertou para fortes chuvas e riscos de inundações. O furacão Nicholas atingiu hoje a costa do Texas, perto da península de Mata Gorda, a oeste de Sargent Beach, no sul dos Estados Unidos, com ventos de 120 km por hora, segundo o Centro Nacional de Furacões, que alertou para fortes chuvas e riscos de enchentes. A tempestade está a mover-se para o norte-nordeste a 17 km por hora e o centro do Nicholas deverá deslocar-se lentamente sobre o sudoeste do Texas na terça-feira e sobre o sudoeste da Louisiana na quarta-feira. Quase todo o litoral do estado do Texas está sob alerta de tempestade tropical, que inclui potenciais inundações repentinas e inundações urbanas. O governador do Texas, Greg Abbott, disse que as autoridades colocaram equipas de resgate e recurso na área de Houston e ao longo da costa. Em Houston, as autoridades temem que a forte chuva que deve hoje possa inundar as ruas e inundar as casas. As autoridades deslocaram veículos de resgate em águas por toda a cidade e ergueram barricadas em mais de 40 locais que tendem a inundar, referiu o autarca da cidade, Sylvester Turner. Vários distritos escolares ao longo da costa do Golfo do Texas cancelaram as aulas por causa da tempestade que se aproxima. Cerca de 60 pessoas, defensoras do direito ao aborto, manifestaram-se ontem em frente à residência do juiz do Supremo Tribunal, Brett Kavanaugh. Cerca de 60 pessoas manifestaram-se na segunda-feira próximo de Washington, nos Estados Unidos, em defesa do direito ao aborto. Os manifestantes dirigiram-se para a residência do juiz do Supremo Tribunal, Brett Kavanaugh.
O juiz é acusado de estar a querer destruir o que os ativistas descrevem como uma conquista dos anos 70. Entretanto, Derek Chauvin, o polícia condenado pelo assassínio do afro-americano George Floyd, e seus 3 ex-colegas presentes no dia da tragédia, declararam-se hoje inocentes no início de um novo julgamento, agora num tribunal federal. Derek Chauvin, de 45 anos de idade, nunca admitiu qualquer erro na morte de Floyd, em cujo pescoço permaneceu ajoelhado durante quase 10 minutos, provocando a sua asfixia em maio de 2020. Chauvin acabou por ser condenado por assassínio e cumpre, desde junho, uma sentença de prisão de 22 anos e meio após um julgamento no estado de Minnesota. Entretanto, em New Jersey, cerca de 362 mil delitos menores relacionados com cannabis foram agora removidos dos registros criminais de residentes, abrindo assim novas oportunidades depois da legalização da droga no estado. Os tribunais de New Jersey eliminaram 362 mil casos de marihuana de baixo nível, limpando uma grande quantidade de registros criminais em apenas 2 meses. O Judiciário Estadual estimou que cerca de 360 mil casos estão qualificados para a limpeza automática de cadastro, após a aprovação de lei de descriminalização da marihuana, que acabou com multas e penalidades por porte e venda de pequenas quantidades. O Judiciário Estadual começou a desocupar e encerrar casos em julho e de seguida eliminou-os, uma etapa que, em última análise, limpa o registro de cada pessoa. Sem despesas, as pessoas podem lutar para conseguir empregos, moradia e ajuda financeira para a escola, devido a antecedentes criminais. Uma ordem da Suprema Corte Estadual, emitida neste verão, estabeleceu um novo processo automatizado para desocupar, demitir e expugnar certos delitos de posse de droga dos registros criminais das pessoas. As acusações elegíveis incluem porte e venda de menos de 30 gramas, bem como crimes relacionados com o porte de parafernália de drogas, estar sob influência de drogas, deixar de fazer entregas de quantidades, possuir ou consumir drogas dentro de um veículo. E esta não deixa de ser uma boa notícia para muitos residentes do Estado de Jardim que estavam num imbróglio judicial devido a crimes menores relacionados com o estupefaciente, com o cannabis, e que, devido a essa situação, não poderiam, por exemplo, regularizar o seu status migratório, não poderiam aplicar para alguns dos trabalhos federais, e esta medida poderá aliviar ou colocar a luz ao fundo do túnel para muitas dessas pessoas. Entretanto, em Elizabeth, as crianças regressaram às escolas. As consequências do furacão Aida ainda estão presentes e 2 escolas começaram um ano virtualmente. A maioria dos mais de 27 mil alunos do sistema de escolas públicas de Elizabeth voltaram às salas de aula hoje, depois de que a comunidade foi duramente atingida pela tempestade tropical Aida. Contudo, nem todos os alunos podem desfrutar desse regresso, pois 2 das escolas sofreram danos consideráveis e esses alunos começaram as aulas de forma virtual. A Escola 26 e a Escola 27 são as 2 escolas afetadas. 2 semanas depois da tempestade, a Escola 26 ainda apresentava muita água no seu interior. A tempestade tropical causou cerca de 17 milhões de dólares em danos aos edifícios escolares do distrito e o trabalho do Departamento de Manutenção tem sido contínuo, de modo a que o regresso às aulas fosse hoje uma realidade. Contudo, para cerca de 2 mil crianças das escolas afetadas, esse regresso ainda é longínquo e pode levar meses até que ambas as escolas estejam prontas para receber de novo esses alunos. Outro dado interessante é o aumento da população estudantil no distrito. Segundo a informação do Departamento Escolar, estão matriculados mais 1.600 alunos este ano em relação ao ano anterior, naquele que é o 4º maior distrito escolar do estado. E em Massachusetts, a Guarda Nacional vai conduzir os autocarros escolares, já que a oferta de trabalho neste setor é muito maior do que a procura. O Governo Federal vai arcar com as responsabilidades económicas desta decisão. Cerca de 250 soldados da Guarda Nacional irão ajudar na coordenação do transporte escolar no início do ano letivo em Massachusetts,
para fazer face à falta de condutores em certos distritos escolares. A informação foi avançada pelo governador Charlie Baker. Cerca de 90 membros da Guarda Nacional começaram a treinar hoje para ajudar com o serviço de transportes escolares, nos veículos 7D, um tipo de carrinhas que pode transportar até 10 passageiros. Este tipo de treino permitirá que o transporte escolar seja feito de forma eficiente e segura, quer para as crianças, quer para as famílias, ainda segundo o comunicado de imprensa. Nos próximos dias, outros 160 membros irão também ser treinados. Os primeiros 4 distritos escolares a receberem esta ajuda serão os de Chelsea, Lawrence, Lowell e Lynn, alguns deles com forte implementação portuguesa. Vários distritos em todo o país têm enfrentado uma escassez fora de normal de motoristas de autocarros escolares. Alguns distritos estão a oferecer bónus de assinatura para novos motoristas, alguns pagaram mesmo aos encarregados de educação para dirigir os autocarros e pelo menos um distrito já informou que o transporte escolar poderá não estar disponível para todos os alunos a cada semana devido a esta situação. O governador de Massachusetts já referiu que o custo desta operação será absorvido pelo governo federal, já que é uma situação resultante da pandemia do Covid-19. Aqui em Newark, muitos encarregados de educação estão preocupados com a forma como as crianças regressaram às escolas. Se bem que tudo está a decorrer normalmente, existe um problema que ainda não está resolvido. Isso tem a ver quando uma criança tem um espirro ou se sente indisposta e automaticamente a enfermaria manda a criança para casa e a mesma terá que fazer um teste Covid-19. O problema é que mesmo que o teste seja negativo, a criança terá que estar 7 dias de quarentena obrigatória em casa e até ao momento não se sabe muito bem como é que o Departamento Escolar de Newark vai resolver essa situação, já que neste momento não existe a possibilidade de essas mesmas crianças terem aulas virtuais durante esses 7 dias. Com as alterações de temperatura, com a chegada do outono, isso poderá ser uma situação que vai acarretar graves problemas, para além do facto que muitos encarregados de educação viram o início deste início de ano letivo como um regresso à normalidade, mas agora sem uma regra completamente estipulada, poderá ser, uma vez mais, bastante difícil, quer para as crianças, quer também para os encarregados de educação. Amanhã contamos entrar em contacto com o Sindicato de Professores e também com o Conselho Escolar de Newark para termos uma ideia definida de qual é o plano, já que esta medida, e entendemos o porquê, poderá trazer vários dissabores a vários níveis. E agora vamos falar de eleições. Na Califórnia decorrem neste momento eleições para determinar se o governador Newsom continua no cargo ou não, depois de uma ordem revogatória ter sido apresentada contra si. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez campanha no estado e apelidou o principal oponente do atual governador de clone de Donald Trump. Depois de um ano de debate que revelou as divisões no estado mais populoso dos Estados Unidos, os californianos decidem hoje se o governador Gavin Newsom se mantém no cargo ou se o estado vai optar por uma direção mais conservadora. Newsom encerrou a sua campanha para permanecer no cargo numa eleição revogatória com um empurrão final na noite de segunda-feira do presidente Joe Biden, que advertiu que o resultado da disputa poderia moldar a direção do país sobre a pandemia, direitos reprodutivos e a batalha para as necessárias mudanças climáticas. Joe Biden referiu que as questões que definiram a corrida para 2020 foram ressuscitadas na Califórnia, com resultados potencialmente desastrosos se Newsom for removido na eleição de hoje. Falando a centenas de apoiantes durante uma manifestação na cidade costeira de Long Beach, ao sul de Los Angeles, Joe Biden referiu-se ao principal candidato republicano, Larry Elder, como o clone de Donald Trump. O atual governador Newsom precisa da maioria de votos para manter o cargo de governador
e os resultados provavelmente influenciarão as eleições intermediárias de 2022, quando o controle do Congresso estará novamente em jogo e o partido que controla a Casa Branca historicamente perde assentos. Com muito a depender do resultado, Joe Biden foi o último entre uma lista de democratas que apoiaram Newsom, incluindo a vice-presidente Kamala Harris, o senador do Vermont Bernie Sanders, o ex-presidente Barack Obama e o senador de Massachusetts Elizabeth Warren. O Canadá vai também a votos no próximo dia 20 de setembro e o atual líder do país, Justin Trudeau, aparece em segundo lugar nas sondagens, numa altura em que a extrema-direita ganha pontos no país. As eleições no Canadá são a 20 de setembro e a campanha eleitoral está agora ao rubro. O atual primeiro-ministro, Justin Trudeau, foi recebido esta semana com uma chuva de cascalho e juntou-se assim a uma ilustre lista de líderes políticos que tiveram coisas arremessadas contra eles por cidadãos descontentes. O incidente do cascalho empurrou a imagem do primeiro-ministro para o primeiro plano de uma eleição que para muitos é indesejada e até agora carece de um tema coerente. Trudeau convocou eleições antecipadas no final de agosto, levando a reclamações de que o país iria a voto durante a quarta onda da pandemia do coronavírus. O primeiro-ministro defendeu a medida, dizendo que depois de enfrentar uma pandemia mortal, os canadenses deveriam ter uma palavra a dizer no futuro do país. Dias antes da votação, várias pesquisas sugerem que a maioria dos canadenses não acredita que a eleição seja necessária. E Trudeau aparece agora mesmo atrás das sondagens, com Erin O'Toole, a conservadora, a liderar com 2 pontos percentuais de diferença. O'Toole, que realizou uma campanha intermediária com ênfase nos direitos dos trabalhadores, argumentou que as ambições políticas de Trudeau no Parlamento, não a saúde do país, são a razão para a qual os cidadãos do país enfrentam a sua segunda eleição federal em 2 anos. Nas últimas semanas, uma onda de protestos, alguns dos quais forçaram o cancelamento de eventos públicos do primeiro-ministro, chamou a atenção para um violento movimento anti-vacinas, bem como a crescente influência do Partido Popular do Canadá, de extrema-direita, cujos apoiantes são o cenário dos protestos. E do Canadá, de volta aos Estados Unidos, e ao estado de Connecticut, que pode ser o próximo a ter um certificado digital de vacinação, depois de o governador Lamont ter referido que essa possibilidade está em aberto. O nosso colega Fernando Rosa dá-nos todos os pormenores. Primeiro de tudo, muito boa tarde, obrigado pela atenção. O governador Lamont iniciou a conversa e a discussão de um possível sistema digital de passaporte para Covid-19. Apareceu lugar nos lugares de entretenimentos, principalmente naqueles restaurantes, nas casas de teatro, que requerem, acima de tudo, prova de vacinação para as pessoas poderem entrar, e então começou por se falar. Mas é mais um sistema de prevenção parecido ou similar ao de Nova Iorque, que foi recentemente incorporado para facilitar a admissão nesses lugares onde a vacinação é, acima de tudo, obrigatória. Eu disse que, para facilitar o processo, talvez devemos ter um sistema de validação. Diz Lamont, o sistema Excelsior é aquele que é usado em Nova Iorque, tanto na cidade como no estado, e que verifica que aqueles que dizem que estão vacinados, estão mesmo vacinados. Nova Iorque tem um sistema em que se pode usar o sistema eletrónico chamado Excelsior. Pode-se usar também uma prova de cartão de papel. Acima de tudo, também se pode usar um teste negativo para os eventos dentro, inclusive a Broadway, os teatros, restaurantes e os ginásios. Em Connecticut, segundo as apurações do governador, ele não está a planear ainda numa prova mandatória, mas é simplesmente para os espaços interiores, como em Nova Iorque, para facilitar os negócios privados de poderem fazer uma, acima de tudo, confirmação se a pessoa está ou não vacinada. O porta-voz Max Reis diz-nos que há uma possibilidade e é necessário ser conveniente criar um sistema que possa facilitar o processo a todos esses negócios privados que, acima de tudo, precisam de ter uma prova de vacinação.
Quando vai aumentando a procura, os espaços interiores, será conveniente essa mesma verificação da vacina. Esse é o estado, portanto, um estado ainda de preparação, um estado, acima de tudo, de pesquisa para tentarmos encontrar uma solução que é absolutamente importante. Todos os teatros, acima de tudo, os restaurantes e casas de entretenimento, ginásios, pedem confirmação de vacina e o governador agora está a antecipar-se essa mesma proposta para tentar criar este mesmo estado, criando um passaporte digital. Enquanto nos Estados Unidos ainda se discute a obrigatoriedade das vacinas, o que é verdade é que no campo da medicina os avanços continuam a surgir. A Moderna está a compilar 3 vacinas numa só. O projeto está adiantado nos ensaios e deverá ser aprovado em princípio de novembro. A Moderna quer aprovar uma dose de reforço da Covid-19, uma da influenza e outra para problemas respiratórios. A Moderna disse que está a desenvolver uma única vacina que combina uma dose de reforço contra a Covid-19 com uma vacina experimental contra a gripe. A empresa espera eventualmente adicionar vacinas, nas quais está a trabalhar para outras doenças respiratórias através de uma injeção anual. A Moderna e a Pfizer e a parceira alemã de vacinas, a Biotech, poderão arrecadar bilhões de dólares com as vacinas de reforço da Covid-19, segundo os investidores do setor da saúde. Adicionar influenza e outras doenças do foro respiratório pode aumentar ainda mais esses lucros. Com a notícia, as ações da Moderna subiram 6% na passada semana. A farmacêutica já tinha várias vacinas candidatas contra a gripe em desenvolvimento. A nova vacina combina a vacina experimental contra a gripe mais avançada com a vacina Covid-19. A empresa também já iniciou os ensaios clínicos de uma vacina contra o VSR em adultos mais velhos. Esta vacina tem a ver com a área da respiração. A Moderna também forneceu atualizações sobre os seus ensaios que testam a sua vacina Covid-19 autorizada em crianças dos 6 meses aos 11 anos de idade. A vacina da Moderna, que recebeu uma autorização de uso de emergência para 2 doses de 100 microgramas para pessoas com 18 anos ou mais nos Estados Unidos em dezembro, está atualmente sob estudo do FDA para o uso em adolescentes. O novo surto de Covid-19 na China colocou 5 milhões de residentes em confinamento. Xiamen, no sudoeste do país, registrou 32 infectados e isso foi o suficiente para endurecer as medidas de combate à pandemia. Os cerca de 5 milhões de habitantes de Xiamen, no sudeste da China, foram hoje colocados em confinamento após terem sido detectados 32 casos de Covid-19. No conjunto, a província de Fujian registrou 60 novos casos nas últimas 24 horas, incluindo um assintomático. Análises preliminares citadas pela imprensa local apontam para a presença da variante Delta entre os contagiados. O jornal The Paper alertou para a entrada em vigor, a partir da última meia-noite local, da suspensão dos serviços de autocarro de longa distância no âmbito de uma série de medidas que incluem o regresso às aulas online, a todos os níveis de ensino e o encerramento de vários locais públicos. A imprensa local também indicou que todos os complexos residenciais de Xiamen permanecerão fechados para evitar que os residentes saiam. Apenas viajantes com teste ácido nucleico negativo terão acesso ao aeroporto da cidade. De acordo com o jornal South China Morning Post de Hong Kong, todas as celebrações e eventos do Festival do Meio de Outubro, que decorre no próximo dia 21, foram cancelados, enquanto as reuniões em massa, como casamentos, foram proibidas e os funerais devem ser realizados de maneira simples. Na segunda-feira, as autoridades garantiram que o surto deve alastrar-se a mais regiões do país asiático, mas que poderão controlá-lo antes do início do feriado da Semana Dourada, que se realiza no início de outubro. A China pratica uma estratégia de tolerância zero contra o coronavírus, que envolve rígido controle sobre entradas no país, com quarentenas de até 3 semanas e vários exames, além da realização de testes em massa nos locais onde é detectado um novo surto. O país somou 95.340 casos e 4.636 mortes desde o início da pandemia. Devemos referir que hoje em Linden
3 estudantes foram atropelados às 8h50 da manhã. Uma jovem de 14 anos está em estado grave, portanto está em estado grave neste momento no hospital. O condutor do veículo foi preso devido a situações que não estavam relacionadas com o atropelamento e vai agora comparecer em tribunal. Já foi, portanto, foi primeiramente detido, já se encontra em liberdade. Também sabemos que nenhum dos 3 jovens é português, mas não deixa de ser preocupante, já que o atropelamento aconteceu nas imediações da escola secundária de Linden. Entretanto, Portugal somou nas últimas 24 horas mais 1.058 novos casos e 6 mortes relacionadas com a Covid-19. O número de internamentos desceu consideravelmente. As taxas de mortalidade por Covid. Portugal contabiliza esta terça-feira mais 6 mortes e 1.058 novas infecções pelo novo coronavírus. O boletim da DGS revela que o número de internados é de 551, menos 35 do que na segunda-feira. Nos cuidados intensivos estão 116 doentes, menos 3 do que ontem. Por regiões, o Norte registrou 406 novos casos e uma morte. O Centro conta com 183 infectados e um óbito. Lisboa e Val do Tejo soma 312 infecções e 4 vítimas mortais. O Alentejo contabiliza 51 infectados e o Algarve conta com 67 contágios. Nos arquipélagos, os Açores reportam 6 novas infecções e a Madeira soma 33 novos casos. A Diretora-Geral da Saúde diz que o país vai ter de regressar à normalidade que existia antes da pandemia. Numa entrevista ao Jornal Público, Graça Freitas anunciou também que está a ser ponderado o fim da divulgação diária dos números da pandemia. E acabamos de receber a informação que Portugal atingiu os 80% da população vacinada com 2 doses da vacina hoje, ao mesmo tempo que esta semana o número de jovens vacinados com as 2 doses duplicou em relação à semana anterior. No momento em que o regresso às aulas é uma realidade, estas são medidas excepcionais, são notícias muito boas que colocam Portugal como um exemplo que deve ser seguido, por que não, aqui também nos Estados Unidos. E agora vamos continuar em Portugal, mas falar das eleições autárquicas. A campanha oficial para essas eleições, que se realizam em 26 de setembro, começou oficialmente hoje. Ao todo, são mais de 2 dezenas de partidos e mais de 60 grupos de cidadãos que concorrem às autarquias. Os dados do recenseamento eleitoral para as eleições autárquicas de 26 de setembro em Portugal foram esta terça-feira disponibilizados pela Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Estão inscritos nos cadernos eleitorais para as eleições autárquicas do próximo dia 26 mais de 9 milhões de cidadãos. Essa informação permite perceber que deste total, cerca de 30 mil cidadãos inscritos são estrangeiros, dos quais quase 14 mil são naturais de Estados-membros da União Europeia e mais de 15 mil de países terceiros, como Cabo Verde, Brasil, Reino Unido e Venezuela, entre outros. O MAI refere ainda que ficaram também definidos os locais de votos indicados pelas câmaras municipais e juntas de freguesia para instalar um total de 13.821 secções de voto, o que corresponde a uma média de 675 eleitores por mesa. A campanha oficial arrancou esta terça-feira, dia 14, para mais de 2 dezenas de partidos e de pelo menos 60 grupos de cidadãos que concorrem às autárquicas do país. Segundo o calendário divulgado pela Comissão Nacional de Eleições, a campanha terminará dia 24, antevéspera do dia eleitoral. Os mais de 9,3 milhões de eleitores podem votar nestas eleições do poder local, recebendo cada um 3 boletins de voto, um dos quais para eleger o executivo de cada uma das 308 câmaras municipais, outro para cada Assembleia Municipal e um terceiro para a eleição das Assembleias de Freguesia. Portugal tem 308 municípios e 3.091 juntas de freguesia. E oficialmente a campanha eleitoral começou hoje, mas poderemos dizer que já está ao rubro,
com os candidatos dos partidos portugueses a tocarem todos os instrumentos disponíveis para ganharem uns aos outros. Por exemplo, no Seixal, a guerra que os comunistas não querem perder, o PSD considera aquele conselho algo parecido com a China, de Mao Tse-tung. Camilo Lourenço não deixou passar isso em claro, analisa e, uma vez mais, é notável naquilo que diz. A polémica com a campanha do PSD no município do Seixal. Então soubemos hoje, pelo jornal I, que a malta, não sei quem, já lá vou tentar perceber quem é que foi. Eu vou-lhe mostrar. É isto que está aqui, está assinalado aqui a vermelho, ok? Que tem um cartaz do Mao Tse-tung, não é? O nosso não, o meu nunca foi, felizmente. O querido líder chinês que se encarregou de levar a China, bem, entre muitas outras coisas, à revolução cultural e à fome que matou milhões de pessoas. Mas, enfim. Então diz assim um cartaz. Depois de 45 anos a comer arroz, vais votar nos mesmos de sempre? Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, ou o raio que o parta. Mao, com O. Mao Maria. Faites la liaison. Mau Maria. Bad Mary, como assim costuma usar em português. Então é assim. A Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial considera o cartaz suscetível de discriminar o povo chinês, sendo assim um ato xenófobo e diminuidor da cultura chinesa. E por isso instaurou um processo a Bruno Vasconcelos, candidato do PSD. Eu juro, quando olhei, ontem à noite houve um amigo meu que mandou esta história. Eu pensei, isto é gozo, isto é brincadeira, não é? Mas afinal não. Aliás, o I acaba aqui de testemunhar. Bem, ao pessoal da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, não se querem pronunciar sobre as coisas que o Mamadou Ba diz? E sobre a Joacine, ou Joacina, ou lá o que é, não sei. Não querem falar sobre isso? Não é mais importante do que esta história? Isto é humor. Capiche? É como a gente estar a brincar e dizer assim, sabe porque é que os chineses têm os olhos em bico? Outra vez arroz. Brincadeira que contavam quando a gente era miúdo. É como a gente dizer assim, não faça essa judiaria. Percebem? Ou não? É como a gente dizer, não tenho dinheiro para mandar cantar um cego. Opa, quando quiserem calças, vão para aquelas da Jamaica. Ok? Pessoal, já agora, estamos a falar do mesmo município, certo? Eu tenho uma teoria sobre isto, sabe? É muito simples. Quando estas coisas começam a aparecer, quer dizer que a malta está borrada de medo com alguma coisa. Eu acho que o PCP está borrado de medo de vir a perder a Câmara do Seixal. Suspeito eu. Il mio naso. Percebe? Bom. Camilo Lourenço no seu melhor, e não haja dúvida que estas eleições autárquicas, que se realizam no dia 26 de setembro, ainda só agora começaram, mas vão ser, por certo, motivo de muita chacota com algum dos trocadilhos utilizados na mesma. Eu gostaria, antes de passarmos ao próximo tema, de responder à nossa querida amiga, telespectadora Connie Ferreira, que referiu na rede social que não entende como é que, com tanta gente vacinada em Portugal, continua a haver tantos mortes. Eu tenho uma pergunta, um facto que gostaria de apresentar e depois tiramos as ilações daí. Em Portugal hoje morreram 6 pessoas, 1.058 casos. Em New Jersey, praticamente 9 milhões de habitantes, portanto, bastante perto de Portugal, tivemos nada mais, nada menos do que 1.758 casos de Covid-19, 22 pessoas pereceram às mãos desta doença. Em todos os Estados Unidos foram hoje cerca de 147 mil casos, 1.758
e 58 pessoas pereceram às mãos desta doença. Para bom entendedor, querida amiga, eu acho que meia palavra basta. Sabemos que no dia-a-dia as cunhas são muito utilizadas. Em muitos casos, uma pessoa pede um favor a outra ou recomenda uma pessoa influente para algum cargo ou serviço. Quem o afirma é um estudo da organização sem fins lucrativos, Transparency International, que conclui que Portugal é o segundo país da União Europeia onde mais se recorre a cunhas. Vejam bem isto. Na Europa Ocidental, os subornos são menos frequentes, mas em contrapartida, as cunhas têm sido cada vez mais utilizadas nos acessos aos serviços públicos em Portugal. A par do nosso país, neste estudo, só a República Checa ultrapassa, ocupando o primeiro lugar do pódio. A única diferença que eu não vejo muito bem é o que é um suborno e uma cunha. Porque às vezes nós vamos a um restaurante e a linha é muito longa e metemos uma cunha para ter uma mesa mais rápida. Só não metemos uma cunha, por exemplo, é a pessoa que está a pôr a gasolina no carro, porque não saímos do carro, como noutros estados, e não a colocamos. Esperamos que venha alguém e muitas vezes nem sequer damos um tipozinho. Vamos lá ver se começamos a fazer isso. Depois de muita espera e especulação, os fãs da Apple ficaram a conhecer os novos produtos da empresa para este fim de ano durante a tarde de hoje. A empresa abriu a sua apresentação com o anúncio de uma nova geração da linha iPad mini. Aproveitou também para desvendar o novo Apple Watch Series 7, que só deverá estar disponível no outono. Claro que o item mais esperado ficou para o fim. O iPhone 13 foi lançado em 4 modelos e é agora o topo de gama da Apple. Porém, a mais recente apresentação não se fez apenas de anúncios de novos produtos, uma vez que a área de software também teve direito de novidades. Os lançamentos do iOS 15 e do iPadOS 15 estão marcados para o dia 20. A tecnologia a seguir em frente. Bem, mas agora vamos ao desporto, e o desporto hoje temos muitas notícias, já que os clubes portugueses regressaram à Liga Milionária. Mas primeiro vamos falar de Cristiano Ronaldo, que igualou hoje o recorde de jogos disputados na Liga dos Campeões, que era do ex-portista Iker Casillas, no desaire do Manchester United, por 2-1 no reduto do Young Boys. Entretanto, o Benfica regressou à Liga Milionária e empatou a 0 com o Dinamo de Kiev, na Ucrânia, em encontro da primeira jornada do Grupo E da edição 21-22 da Liga dos Campeões, disputado na capital ucraniana. A formação encarnada passou o encontro com a bola, mas na parte final do jogo viu o esférico acertar 2 vezes, na mesma jogada, nos ferros da baliza de Vlaco Dimos, que fez ainda 2 defesas consideradas decisivas. A bola ainda entrou na baliza do Benfica nos instantes finais, mas Chaparenko estava em fora de jogo, segundo o VAR. Entretanto, como referimos, o Manchester United foi derrotado por 2-1 em Berna diante do Young Boys da Suíça no primeiro jogo do Grupo F da Liga dos Campeões. Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo foram titulares e ao minuto 13 de Trivela, Fernandes descobriu o CR7 para um grande golo, o terceiro de Ronaldo neste regresso ao Red Devils. O empate chegou aos 66 minutos e a 20 segundos do fim, um erro inacreditável de Jeff Lingard consumou a reviravolta no resultado na Suíça. Entretanto, o rei Pelé, após ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica no passado dia 6 deste mês, em que lhe foi retirado um tumor do cólon direito, o antigo jogador e estrela, considerado o rei do futebol, de 80 anos, saiu dos cuidados intensivos do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Foi a filha Kelly Nascimento que, através das redes sociais, atualizou o estado de saúde do rei do futebol. Entretanto, o Tribunal Arbitral do Desporto confirmou a suspensão vitalícia de Ricardo Teixeira por corrupção imposta pela FIFA, depois de rejeitar o recurso apresentado pelo antigo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, anunciou hoje o organismo judicial. O TAS manteve a multa de 1 milhão de euros, aplicado pelo Comitê de Ética da FIFA em julho de 2019. E estas foram as notícias do desporto. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa.
0,8455, 1,1826 para o euro, já o real 5,2360, 0,1909. E hoje esteve mesmo um dia de verão. Vamos agora saber qual a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, com a nossa colega Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 90 graus. Filadélfia com céu parcialmente nublado com 90 graus. Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 88 graus. Boston com céu parcialmente nublado com 85 graus. Hartford com céu parcialmente nublado com 85 graus. Danbury com céu parcialmente nublado com 87 graus. Miami com trovoada com 86 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado com 86 graus. Los Angeles com céu parcialmente nublado com 81 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 63 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. Vamos agora encerrar o espaço de notícias e voltaremos dentro de momentos com a linha aberta. Por isso mesmo, fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Cansado do seu carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen, como o SUV elétrico ID.4 e ainda o SUV desportivo Atlas. Ajudamos-lo a tomar a melhor decisão para a escolha do seu carro novo, com atendimento personalizado em português. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. É já no próximo domingo, dia 26, que se vai realizar o primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol, em Union. Você tem de tudo para passar um domingo memorável com DJ, artistas locais, surpresas e muito mais. Frango no churrasco, sardinhas assadas, cachorros, febras e o respectivo acompanhamento. Menu infantil e bebidas à descrição, como sodas, refrigerantes, cerveja, vinho e águas minerais. Uma bola de Berlim para cada pessoa. É já no domingo, dia 26. Não perca, adultos $60, crianças $35. O piquenique do Rádio Clube Português tem sabor a verão e espera por si. Ligue já para 973-979-3451 ou então em www.tugatickets.com. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Bom dia, Dr. Bennett's Office. Como posso ajudá-la? Vomar Dental Center traz até si a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Se precisa de odontologia estética, clareamento de dentes, trações, coroas ou pontes, Vomar Dental Center é o local certo para quem gosta de sorrir. Agora com o especialista em gengivos, Dra. Maria J. de La Rosse. Vomar Dental Center. Dr. Bennett e a sua equipa esperam por si. Contacte-os para uma consulta. Fale com a Glória. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos. Especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered.
Bem-vindos à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462 e mais uma vez lhe digo que não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone, porque assim poderemos ter uma comunicação mais efetiva. Antes de irmos à primeira chamada, eu vi um comentário da Fátima Silva que achei bastante interessante. Ela refere que quando todos chegámos aqui aos Estados Unidos, utilizámos uma cunha para começarmos a trabalhar. Por isso mesmo é que eu referi que entre cunhas e subornos vai uma grande diferença. Agora, também é verdade que muita gente suborna para atingir meios e contra esse facto, lamentavelmente, não há argumentos. Temos também a informação que pelo menos 9 pessoas, na sua maioria, membros de forças de segurança da Somália, morreram hoje num presumível atentado suicida contra um posto de controle na capital do país, na África Oriental. Segundo a informação da polícia e de testemunhas, o posto de controle era um local de encontro frequente das forças de segurança e a investigação continua em curso. Entretanto, Donald Trump parece continuar a estar no centro das atenções. Hoje aqui nos Estados Unidos foi publicado um livro que se intitula Perigo, Danger, em inglês, onde jornalistas do Washington Post ventilam que Donald Trump terá pensado em atacar a China antes do seu final de mandato. Será que isto é verdade ou não? Os deuses, se calhar, devem estar um bocadinho loucos. Eu penso que já temos uma chamada em linha. Olá, muito boa noite. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, Henrique, e obrigado pelo seu programa. Muito obrigada. Com quem tenho o prazer de falar? Sou Etelvina. Etelvina, em que é que posso ajudá-la, então? Olha, eu vou viajar domingo. Ok. E ouço falar que é preciso pagar para fazer o teste. Neste momento, os testes estão a ser... A senhora vive aqui na área de Newark, New Jersey? Sim, eu sou aqui de Newark. Ok. Desloque-se ao PISC, em Elizabeth, na sexta-feira de manhã, e tem o seu teste sem qualquer encargo, a partir do momento em que tenha o comprovativo que é residente aqui em New Jersey. Sim. Portanto, e há muita... Street? Na Ann Street também estão a fazer. Agora, tem que ter muito cuidado, porque como vai viajar, no PISC temos a certeza que estão a garantir a entrega dos resultados. Não se esqueça que é o final de semana. Se consegue essa garantia na Ann Street School, muito bem. Eu nunca tive problemas lá também, esses têm sido fenomenais. Agora, eu não correria qualquer tipo de riscos, porque eu sei que muitas vezes os laboratórios estão cheios de trabalho também, e no PISC em Elizabeth não tem havido qualquer tipo de problema. Eu quero também, uma vez mais, referir que muito dos preços praticados por laboratórios tem a ver com como as pessoas apresentam o seu caso. Se você for, não há nenhum laboratório em nenhum lado que lhe garanta testes ou resultados de testes em 3 dias. Porquê? Porque eles não querem correr esse risco, porque têm que ir para o laboratório. Então, o que eles dizem, e muito claramente, é que vamos tentar o melhor, e 99% das vezes os resultados são entregues a tempo e horas. Se vai a um laboratório e exige que quer o teste, e eu sei, por exemplo, o MedMerg em Greenbrook tem um teste, um laboratório aí mesmo, eles então cobram $140. Porquê? Porque têm o direito de cobrar. Porquê? Porque é o cliente que quer, que necessita aquele teste, o resultado daquele teste imediatamente. Portanto, nós temos que entender as dinâmicas e depois não dizer uma ou outra coisa que poderá influenciar, portanto, o bom senso. Agora, há aqui um ponto que eu gostaria de referir, que tem a ver com o que é que vai acontecer daqui para a frente. Testes são grátis neste momento, portanto, o Estado de New Jersey, as companhias de seguro estão a arcar com isso. Agora, com o mandato de vacinas que aparentemente está a surgir, como é que vai ser daqui para a frente, é uma das questões que estamos a procurar ter respostas
para que vocês aí em casa saibam também. Está bem? Muitíssimo obrigada pela sua chamada. Eu penso que temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Não temos ainda outra chamada em linha. Quero também referir que fomos hoje também surpreendidos com a notícia que o ex-presidente da República de Angola, o bem conhecido José Eduardo dos Santos, regressou hoje a Luanda, a sua primeira visita ao país desde que se mudou em 2019 para Barcelona, em Espanha. Eu lembro, portanto, todas as histórias associadas a José Eduardo dos Santos. Segundo a agência de notícias angolana, a ANGOP, o antigo chefe de Estado desembarcou no aeroporto internacional 4 de fevereiro em Luanda por volta das 11 horas locais. José Eduardo dos Santos, de 79 anos, chegou ao cargo de Presidente da República em setembro de 79, na sequência da morte de António Agostinho Neto, e ocupou funções durante 38 anos, até setembro de 2017, a altura em que foi sucedido pelo atual Presidente da República, João Lourenço. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Luís Henrique. Olá, amigo Henrique, como é que posso ajudá-lo? O Presidente deu os estímulos e eu nunca cheguei a receber o meu estímulo. O senhor nunca recebeu o estímulo, portanto, deve contactar o IRS. Poderá haver vários motivos para isso, portanto, o primeiro relacionado com quanto dinheiro recebe por ano, portanto, depois também relacionado com se houve alguma alteração. Nós temos um número de telefone e será a melhor maneira é entrar em contacto diretamente com eles. O número é então o 1-800 919 9835. Pode falar, se faz favor. É 1-800 919 9835. Ok, muito obrigado. Obrigado. Quero também referir, portanto, que houve 3 pacotes de estímulos. Neste momento está também a decorrer o imposto, está também a ser entregue o subsídio para jovens com menos de 17 anos. Amanhã, dia 15, é o dia de pagamento, portanto, se tem alguma criança entre 0 anos de idade ou 6 anos, receberá $300 amanhã na sua conta bancária. Se tem algum jovem no seu agregado familiar de 6 a 17 anos, o valor a receber será de $250 por cada um. Lembro também que, se não recebeu este pacote de estímulos, poderão ser declarados na sua declaração de impostos do próximo ano. Olá, muito boa noite. Temos outra chamada em linha. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? É Manuel Neptunha. Senhor Manuel, muito boa noite. O Ricky não me conhece-me, mas não sabe quem eu sou. Acontece que é o seguinte, eu tenho notado que há já várias vezes o Ricky pronuncia a palavra canadiense. Canadiense eu acho que não está bem. Eu referi hoje canadense. Não está bem. É canadiano. Canadiano. Obrigado, se estou errado, muito obrigado pela correção. Neste momento, eu fiz a tradução à letra e eu acredito que estou correto, mas se estou incorreto, aceito a crítica sem qualquer problema. Olha, em inglês, Canadian, right? Em francês, Canadian. Em português, canadiano. Portanto, veja bem, eu sou canadiano, eu próprio sou canadiano. Pronto. Muito obrigado. E como é que estão as coisas aí pelo Canadá? Não, eu não estou no Canadá, eu estou em Union. Está em Union? Olha, eu acabei de receber a informação, porque sabe que nós temos uma equipa que é espetacular, que me referiu que canadense está correto. E não. Canadiano também, depende do contexto, não sei. Mas olha, eu não queria discutir isso consigo agora, porque se calhar vamos começar a discutir o que é que veio primeiro, galinha ou ovo, e isso não vale a pena, não é? Depois, quando for a vir no piquenique, eu vou discutir isso consigo. Está perfeitinho, grande amigo. Ok, muito obrigado então.
Muito obrigado. Bem, e não temos mais chamadas, vamos agora para um pequeno espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, estamos de volta com um segmento que todos nós adoramos, que são os aniversários, e hoje temos 2. Vamos a eles então. Sandra Souza, 38 aninhos de idade. Muitos parabéns, Sandra. E depois temos a Mariana Gurdak, 5 anos de idade. Parabéns, Mariana. E porque hoje é terça-feira, temos a edição papel do jornal luso-americano. Vamos então à primeira página. Breeze, a nova companhia aérea do ex-dono da TAP, David Neeleman. O PISC apresentou o programa completo das comemorações do seu centenário. Seria bom também termos o programa completo das celebrações do Sport Clube Português, já que faz este ano 100 anos, o PISC é só para um ano. Luso-descendente chefia a divisão de médicos hospitalistas no Claramas Medical Center. E um ilustrador luso-americano com série de animação no canal Nickelodeon e PBS Kids. Chama-se Kate Silva, tem origem em Ilhavo e traz Monte. Kate Silva, peço desculpa. Essex, Union, Hudson e Mercer são incluídos na ajuda federal por causa do furacão Aida. E também uma série de notícias das nossas comunidades. E pronto, chegamos assim ao fim de mais uma edição do Especial Informação. Amanhã é quarta-feira e o Luís Pires estará aqui convosco, mas continuem a ter um ótimo dia, fiquem com a programação da SIC Internacional, a telenovela Amor, Amor, eu sei que vão gostar, e nós voltaremos amanhã. Por isso mesmo, tenham uma ótima noite, até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.